Podcast, de modo geral. Tá começando o podcast de modo geral, nossa edição número 1. E hoje estamos aqui André Del Fuego, Paulo Júnior, Mauro Damer, eu e João Paulo Cuenca. Então, nós temos aí hoje, nesta semana, praticamente o início, né, da vida séria, da vida real do país. Mas esses primeiros meses aí, primeiros dias do ano, já trouxeram uma série de novidades. O que tem te chamado a atenção aí nesse começo de ano valendo, Paulo Júnior? Cara, eu vou começar, eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês sobre o que rolou lá no Prêmio César. O fato do Polanski ter recebido o prêmio e da atriz, né, a Adele, e a diretora, a Celine, que estavam com o filme lá, acabou ganhando um prêmio, saírem, né, quando o Polanski foi anunciado como melhor diretor para esse prêmio que seria o Oscar francês, que me fez pensar como que a gente, né, enquanto sociedade, pode continuar lidando com premiações, listas, homenagens, à medida que escândalos ou acusações vêm à tona. A Adele foi à premiação, o Polanski não foi, ele tinha medo de ser agredido, rolou uma manifestação muito forte fora. E a Adele é uma atriz francesa, né, que denunciou no final do ano passado também um assédio, uma agressão de um diretor francês. E por mais que a cerimônia, o tempo todo no palco, as apresentadoras ironizando, mais ou menos como é o Oscar também, né, ironizando a falta de representatividade, os mesmos homens de sempre na lista, foi uma atitude que não vinha acontecendo, ou que pelo menos desse tamanho não tinha acontecido ainda, de uma realizadora se retirar do prêmio em protesto. E eu lembrei inclusive da discussão em torno da homenageada da Flip, né, a Bishop, enfim. Foi o que eu pensei em trazer, jogar para vocês como a gente segue fazendo listas, homenagens, premiações na área da cultura, que enfim é uma tradição que está presente aí na área, lidando com essas questões, né, como por exemplo um diretor que admitiu um estupro de uma adolescente que tem uma série de acusações desde então, um cara que praticamente hoje é recluso por isso, à medida que ele é anunciado num prêmio. Enfim, o que fazer ou não, né? Que foi o que eu pensei em trazer para ouvir de vocês. Como tratar os realizadores nesse momento. Pois é, essa questão, né, da homenagem é muito determinante, assim, porque demarca, né, opções. Você homenageia porque, enfim, quer que a partir disso haja consequências, né? E você, Mauro? Eu fiquei pensando, semana eu acho que é o fim do Brasil, assim, essa semana como a gente conhecia, assim, como a gente... Você acha que esse é o ano do fim do Brasil como nós conhecíamos? Não foi o ano passado? Não, acho que foi esse ano, porque esse projeto autoritário está meio que desandando, assim, e por vários sinais. Eu acho que um deles, assim, eu acho que o importante foi a prisão do Adriano, assim, a morte do Adriano, esse cara que estava acusado de ser miliciano e próximo ao governo, e ao mesmo tempo a agenda econômica ter colapsado, ou seja, o dólar ter explodido, o governo está subsidiando a venda de dólares e tal, e ao mesmo tempo o dólar sobe, o desemprego, quer dizer, o governo perde um pouco a mão, o Paulo Guedes perde a credibilidade, um pouco foi para visitar o governo, o presidente na semana passada, saiu garantindo que ia ficar e tal. E ao mesmo tempo, nesse processo todo, teve aquele escândalo, não é escândalo, mas teve o vídeo do Bolsonaro chamando protestos do dia 15 e a Vera Magalhães lançando assim o furo do vídeo, tal, denunciando uma e todo o ataque
que... E tudo que aquilo gerou e a incapacidade, principalmente do Brasil, discutir uma agenda pública, ou seja, em relação à economia, à segurança, à própria corrupção, assim. Então, acho que essa semana marcou um pouco uma desandada desse projeto autoritário e que a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai se radicalizar, vai terminar num exercício da violência, tal, ou se de alguma forma vai ter alguma reação de alguns setores da sociedade para poder recuperar um pouco de... Mas eu acho que é um pouco o fim de uma era e que não é só brasileira também. Aí tem a ver um pouco com a questão do Caesar lá, da premiação, das listas, assim. Acho que o fim de uma era liberal. Uhum. Eu acho que está dentro de um contexto maior, assim, entendeu? De uma espécie de falência do liberalismo com filosofia, assim, de que garante a liberdade, e aí a meritocracia das listas, e enfim, o negócio é grande. Porque hoje você tem uma nova dimensão do neoliberalismo que ele claramente expõe uma sistemática de descarte das pessoas, né? Hoje você tem, de uma forma despudorada, a indicação de pessoas que são dispensáveis, matáveis, abandonáveis. Então parece que essa transição que há hoje, que não é só aqui no Brasil, né, nesse momento, que é do mundo também, você vê uma linha e um discurso político e de governo que claramente diz, olha, nas entrelinhas e explicitamente, né, nós não governaremos para os pobres. E convença-se que essa é a melhor saída. É um projeto, né? Essa ideia de estabelecer uma regra autoritária, uma economia autoritária num grau assim... Perfeito, uma autonomia autoritária. E deu fuego, o que te perturbou aí nesta semana? Bom, no piloto eu já havia falado sobre o coronavírus, eu sou hipocondríaca, eu não consigo pensar em outra coisa, mas eu vou aproveitar esse momento para descansar da minha hipocondria e comentar o que você colocou, Paulo. Sobre, enfim, o protesto contra o Polanski, isso você falou na França, mas em Hollywood já havia esse movimento, já tinha acontecido lá, sobre atrizes, principalmente atrizes, falando do assédio sexual que sofria por diretores. E isso também não é só sobre o corpo, é também sobre o salário e dignidade, porque elas também falavam desses salários também, né, das mulheres protagonistas, mulheres receberem menos do que os protagonistas homens, por exemplo. E assim, eu acho o seguinte, assim, vou falar uma coisa meio, enfim, um estuprador, ele pode ser um puta artista. Eu acho que esse aqui é o problema. Isso aqui é rico, e eu não sei dizer se a palavra rico pode colocar como uma coisa positiva, mas não é isso, assim, eu acho que não inviabiliza, inclusive porque o artista ele não é uma figura iluminada. Eu acho até que pelo contrário, assim, é uma figura que nele dói muita coisa, é muita sombra, é muito... São regiões ali muito inóspitas que um artista vai caminhar e vai cruzar e vai atravessar. E esse cara, enfim, ele pode ser um estuprador, ele pode ser um assassino, assim, o cara pode ter um puta trabalho, um gênio artístico. E eu não sei o que fazer com isso. Agora, no dia 2 de março de 2020, com um espólio artístico incrível de um cara que é, enfim, de homens violentos, né? E, de qualquer jeito, aí indo para só para dizer que não é fácil descartar a obra de um filho da puta. A obra, sabe, assim, acho que o tempo, não sei o que ele vai fazer com isso, mas deixar, por exemplo, de ver a obra de uma figura que você execra, por exemplo, nossa, é uma visão, um ângulo doloroso a menos ali. Acho que aumenta o teu repertório, acho que não é o caso. Agora, não tem... É pedagógico, sinto muito. Pode cometer alguma injustiça no meio do caminho? Vai, é pedagógico. É pedagógico. Acho que todo esse momento identitário, ele trouxe uma pedagogia, colocou uma pedagogia em pauta e em ação muito poderosa. Porque eu acho que direitos, assim, enfim, gays, negros, mulheres, é como a alfabetização. Você passa a ler uma palavra, você não deslê, não deixa de ser alfabetizado. E direito é a mesma coisa, não dá para deixar de ter direito depois que você lê o teu direito, depois que você tem direito. Não vai para trás isso.
não vai. Ele pode ser sufocado, mas ele, enfim, será retomado e eu acho que eu não tenho uma solução para isso, assim, é um pouco, é quase inconciliável, mas vão andar juntos. Eu acho que o cara, enfim, não sei se a violência vai diminuir nesses campos das artes, por exemplo. E eu trabalhei adolescente em set de filmagem e tem uma luta de classes no set de filmagem, uma separação de castas, a direção, o diretor de arte, o fotógrafo, do eletricista e do motorista, que é uma coisa que é casta, aquilo não muda. E assim, um puta eletricista que manja de luz, ele resolve um negócio, o fotógrafo vai lá e assina aquele trabalho. E isso indo para uma questão com as mulheres e negros no set e gays é um pulo. Sim, é interessante isso. Você falou uma coisa que eu acho que nós podemos aproveitar para o segundo bloco do nosso podcast, que é justamente isso, né? Da noção de direitos, de posições e de referências, assim, que é onde você busca as referências para afirmar o que é a normalidade, usurpação da normalidade. E você falou em direito, né? Então a gente pode começar falando um pouco isso, talvez, de noção, né, do que é certo e como você confronta os absurdos que vêm se acumulando. Então tá, meus caros, vamos para o segundo bloco do De Modo Geral. Podcast De Modo Geral. Bom, começamos o segundo bloco do De Modo Geral, que é onde a conversa fica mais solta, passadas as apresentações das inquietações da semana e de cada um. Eu penso que hoje, não sei se vocês concordam, nós temos a referência de justiça, ela não está na atuação do Estado, certo? Em boa parte das leis postas, né, recentemente alteradas e modificadas, eu acho que de alguma forma ela está na expressão artística, sabe, pulverizada em demonstrações. E nesse sentido eu fiquei pensando assim, o quanto a música, né, não é uma maneira de afirmação, sabe, do que é o direito, do que é o correto, ou de onde está, digamos assim, uma crítica que mereça atenção, porque a gente passou pouco aí pelo carnaval. E nós tivemos manifestações interessantes, né, de rua, escolas de samba, e o samba, se você olha o samba com mais atenção, ele sempre foi bastante crítico, né, e ele sempre denunciou uma mentira normativa e governamental de igualdade, de um país da democracia racial, da felicidade, do brasileiro feliz, e gente boa, que agora, de certa forma, parece que abre uma nova janela para se perceber numa tradição do samba esse tipo de situação. Só para passar para vocês aí, eu fico imaginando também que, nesse sentido, esse é um momento de uma hegemonia de letras, de músicas, etc., em que essa reflexão, essa denúncia, né, ela existe, mas não na música que é do largo consumo, né? Não na música que é endossada, né, como a música do momento, enfim. Quando você fala da música como protesto no carnaval, e naquele pedaço de tempo, em algumas ruas fechadas, e a música evangélica, uma hora vai poder até falar isso assim melhor, assim, é o grande mercado brasileiro, né? Acho que 60% dos instrumentos musicais são comprados pelos artistas da música gospel. Ela está acontecendo todos os dias nas igrejas e a música está lá também. Essa música, assim, também com aderência, com identidade, aliás, ajudando a criar essa unidade, essa aderência, essa adesão. E aí eu não sei o quanto o carnaval protesta. É importante. Não sei o quanto ele protesta. É importante em si, assim, o ato, o fenômeno, não é isso, assim. Por favor, assim, isso é
é grande, é vida, enfim, expurga, é tudo isso. Eu não mas sei eu o pensei- quanto ela vaza. Ele acaba. Sim, claro, Ele tem mas eu dia e pensei só hora. nessa lente, talvez, para ver assim, né, onde está hoje, que referência há hoje, assim, sabe, que descubra, né, essa harmonia, sabe, que está sendo martelada, dizendo não, nós somos um país em paz, nós não temos que ter briga racial, cisão racial. Hoje nós tivemos recentemente o novo presidente da Fundação Palmares botou uma foto no Twitter falando justamente dessa questão, né, da ideia. Sabe o que eu acho? Acho que tem um colapso aí cultural ali que não cabe a, por exemplo, qual a solução para essa política identitária, essa ambição? É uma ambição democrática, né, no fundo. Então nós vamos ver o Polanski junto com a mulher, quer dizer, não tem contradição em princípio em premiar um cara. A contradição é se a gente entender que a arte é redentora, tá? Eu acho que esse é um problema, assim, a arte não vai encontrar esse redentor político. Então aí que está colapsando, eu acho, uma espécie que o liberalismo ele colapsa, porque não existe essa redenção liberal, entendeu? Meritocrática do sujeito, do bom artista. Entendeu? Não existe mais essa visão da meritocracia, mesmo econômica, mas também cultural, entendeu? Também na ideia da gente poder entender o que é arte. Só que na arte isso apareceu no início do século XX, entendeu? Com Freud, com a arte africana, que ela não se organiza por essa mesma ideia de redenção. Eu acho que por isso que o samba não é dissidente, porque ele não se organiza politicamente dentro dessa lógica liberal. Ele recria uma espécie de afetividade no exílio africano, entendeu? E ali ele recria coisas que não necessariamente... Eu acho que é o contrário, o capitalismo se apropria dessa reinvenção africana para poder produzir, mas não é que o africano está redimindo o capitalismo, então eu acho que o samba ele não tem essa função. Ele nunca ambicionou ser uma arte autoritária, ser uma arte definitiva. Isso é uma ideia kit da arte europeia, vagabunda, entendeu? Que deu claramente em ideias interessante. Autoritárias, que dá numa ideia de arte cafona. Porque eu faço uma outra leitura de dissidente. Eu acho que o samba ele é dissidente na medida em que ele quebra, né, pelo menos para dentro daquele núcleo, daquele nicho ali das pessoas que praticam o samba e criam o samba, né, uma negação, sabe, crítica ao que o cerca, né, ao que toda a lógica mercantilismo, de escravização, enfim. E nesse sentido eu prefiro achar, posso estar equivocado, que o samba ele tem na sua origem, sabe, essa também, né, essa possibilidade de crítica dissidente, né, e não meramente de resistência, sabe, porque eu imagino que a resistência ela está sempre vinculada a algo que avança e demanda de você uma resistência, sabe, enquanto que a dissidência ela é quase uma posição, uma demarcação permanente, entendeu? Eu estou propondo a dissidência disso aqui, sabe? Então, o que eu achava interessante nessa conversa, talvez, fosse avaliar o que há de resistência e o que há de dissidência numa tradição musical brasileira que confronta um discurso de normalidade, de paz, né, no nosso país. Não sei o que tu acha disso, Paulo. Você estava falando, eu comecei a pensar numa coisa que é o quanto que as pessoas não projetam isso também na arte, né? Como exemplo, falando de carnaval, levando mais para a avenida, né? A Vila Isabel foi acusada de ter um enredo chapa branca, né? Um enredo que tratava da construção de Brasília, pela força de quem deixou o litoral, deixou a floresta para construir Brasília. Uma coisa super, parece que tirada de um livro de história de 70 anos atrás. E, ao mesmo tempo, ela foi a escola, ou uma das duas escolas, com mais negros na avenida. Então, às vezes, fica uma projeção de um enredo, um samba enredo militante,
E o buraco é mais embaixo, né? A coisa se configura de outras formas também, né? Eu vi 1 ou 2 comentaristas de carnaval falando isso, que o público talvez está esperando qual que é a marchinha ou qual que é o refrão mais forte que ele vai cantar, sem saber que já tem uma resistência no batuque que ele não assimila, né? Por mais que a letra tá falando de Brasília e à primeira vista uma pessoa progressista pensa, pô, mas falar de Brasília, cara, em 2020, aquela construção, só o fato impressionante, inexplicável, que só o Brasil consegue produzir, que são 3.000 pessoas tocando a mesma coisa numa avenida chovendo, né, que é uma loucura, né? Só a logística daquilo já é incrível. E às vezes eu fico pensando, como você falou, das letras das músicas, como talvez o público não fique esperando essa palavra de ordem, não fica, né, forjando uma palavra de ordem numa coisa que ele não tem acesso do todo, né? E esperando esse grande samba de protesto, né? Não, eu acho que cara, é uma espécie de covardia da gente colocar no negro, ou na coisa, essa ideia de que ele vai brigar, vai fazer o confronto. Eu não estou dizendo que tu, não é isso. É porque não é só o samba, né? Eu falo da arte de um modo geral. Que mais? É porque teve o carnaval agora, só por isso. Não, eu sei, mas eu só estou querendo chegar num lugar que é o seguinte, ó. Que mais a gente vai precisar esperar que a cultura negra no Brasil, ou africana e tal, produza pra gente entender que ela é a coisa mais importante que o Brasil tem, entendeu? Ou seja, dentro da sua cultura. Porque não tem nada fora da cultura. Quer dizer, claro que vai ter aspectos regionais e tal, mas a cultura africana no Brasil é a que produziu a cultura brasileira. Assim, não existe o resto, assim, de Carlos Gomes, é uma cafunice sub-europeia, né? Tentando achar um lugar lá no fim da fila. Mas então isso que eu fico pensando, assim, que mais precisa ser dito, né? Porque assim, e daí tá lá na avenida o samba, a escola de samba organizada, contando as histórias todas, mas não sei, por isso que eu digo que não é tão dissidente, mas não sei se é dissidente a palavra, mas tem algo. Não, mas eu entendi. Que já tá dito, entendeu? Que eu não sei se a gente vai procurar nisso a redenção que no fundo é um buraco. É só uma branco, ideia. Quando a gente fala de comportamento brasileiro, me ocorreu essa questão da música, porque não é nesse confronto com a literatura, né? A literatura tem pouco peso, né? Tem pouca força comparada com a música, assim, na impregnação da formatação do imaginário brasileiro. E muitas vezes nós cantamos músicas de samba ou de outras músicas, sei lá, de outro momento da história, em que não se percebe a dimensão daquela letra, daquela música, enfim. Isso faz parte da própria arte, né? O que tu acha, Andréa? Eu estava lembrando aqui do Wagner Schwartz, que é aquele bailarino brasileiro que mora na França e que fez aquele espetáculo em que o corpo é apresentado, o corpo dele nu e é tratado como um mobile, e que o público pode, então, movimentar esse corpo, e então a fatídica foto dele com uma criança que mexe num corpo, e aquilo virou, enfim, uma caça ao Wagner, a caça às bruxas. E para dizer que, pensando no que vocês estavam dizendo, e que eu estou bastante pessimista hoje, mas por mais espontânea que seja a manifestação artística, hoje em dia ela é hackeada um segundo depois, para alguma coisa, ela é sequestrada. Então, puxa, e o carnaval tá sequestradaço, né? Porque tem não tem algo que, mesmo na música, no samba de protesto, ali na avenida, e que me toca, vejo, e aquilo, não é que não tem, assim, alcança as emoções e tal, mas é de alguma forma já esperado. Não tem uma coisa que traga um horizonte exatamente novo, não que precisa ser conciliador, mas algo que desse mais ganas, entende? Para ir atrás dos direitos ou para confirmar aquilo. Porque quem deveria estar vendo aquele desfile, aquela manifestação... Bom, nós estamos vendo, mas e as pessoas que justamente, enfim, atiram nessas pessoas na rua e que tiram direitos delas, assim, essa conversa não existe. Então, é muito do que o Mauro está dizendo também, de uma
esperança absurda em cima da arte. Até que ponto, o que ela faz em 2020? Sim, porque quando se fala, na verdade, dessa forma, quando eu propus isso, é porque algumas pessoas, algumas leituras e conversas que tive desde o ano passado, são leituras que remetem ao entendimento de que não é no Estado, nas instituições estatais, neste momento, no país e na própria lei, né, que se encontra, sei lá, arcos de justiça ou de, sabe, igualdade. Eu só estou provocando aqui, evidentemente, que o samba não tem esse compromisso, né, mas é uma reflexão bem interessante aí que vocês fazem. Mas isso que a gente você colocou a palavra direito, então a gente já está fazendo uma coisa sociológica em cima da arte, mas ela também não se reduz a isso, né? Tem mais coisas incluídas aí, acho que ela escapa disso também. Mas quando a gente pensa nesse momento do direito ou justiça, daí eu acho que está esgotada. Eu acho que teve um ordenamento brasileiro, meio do modernismo ali, quer dizer, começa no modernismo, tá? Mas ele vai passar mesmo pós-guerra, nesse alinhamento brasileiro com os Estados Unidos, essa invenção do Brasil contemporâneo, assim. Essa coisa do Brasil meio uma potência independente, meio regional, que entra um pouco na diplomacia brasileira, mas que vai para a arte, que vai para essa tentativa de construir com os modernistas brasileiros uma identidade de um país, né? Fundar um país, o Brasil. Eu acho que isso daí é o que está em jogo hoje. Eu acho que ali é que isso daí é um núcleo, vamos dizer assim, um soft power que estrutura o Brasil, que a gente conhecia como Brasil. E eu acho que é isso que foi meio solapado culturalmente por outros interesses, e não de uma forma organizada, mas de uma forma que, claro, que tem a ver com a geopolítica, tem a ver com necessidades, com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que é um pouco esse colapso liberal lá também, com uma polarização lá do Trump para um lado e o Bernie Sanders para o outro, mas eu acho que é ali que o Brasil tomou um tombo, entendeu? Porque ali ele foi solapado de fora e encontrou agentes internos que tem a ver com a igreja evangélica, que tem a ver com um pouco com outras estruturas de poder e de ação cultural também, que solaparam o Brasil. Acho que então por isso que o africano no Brasil também um pouco se dilui, quer dizer, esse confisco neoliberal mesmo da cultura, de tentar reduzir tudo um pouco a um valor econômico, a um valor, ele operou aí, entendeu? Então aí eu acho que, nesse sentido, eu acho que o samba pode sim contar uma outra história, porque ele realmente conta uma outra história que não organiza isso, né? Ele vem de outro lugar. Mas eu acho que isso daí é um negócio que, esse desmonte, essa guerra cultural que foi travada, ela tem um endereço. E ela tem um endereço não assim tão claro, mas ela aparece aí, né? Que vai desde a diplomacia até a cultura, o modernismo brasileiro. Paulo, e a gente fecha esse bloco. Eu ia só acrescentar que no caso do carnaval tem tudo isso e mais uma demanda de festa muito forte, né? Que até foi o Luiz Antônio Simas que falou, né? A gente às vezes fica muito atento ao discurso do desfile e esquece que o desfile tem que carnavalizar, né? Não é uma procissão, não é um jogral, não é qualquer outra modalidade, é uma coisa específica. E para mim é muito louco isso, porque eu assisti o desfile da Mangueira na casa da minha avó, no interior de São Paulo, uma senhora de 80 anos que, pela primeira vez, a gente teve uma discussão sobre catolicismo e tal, porque ela ficou completamente em choque com o Jesus Cristo tirando selfie, todas as representações, né? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso, mas será que ela entendeu isso como festa? Ou ela entendeu isso como montar um discurso, como, não sei, como uma rebeldia. Juntou esse cara aí para fazer Jesus Cristo. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, talvez a gente tá carente do discurso e ao mesmo tempo eu tenho dúvida se ele chega como arte para as pessoas. Se ela assistiu aquilo como... Será que se ela se deu conta que isso é uma festa brasileira ou se ela acha que aquilo foi uma provocação a ela enquanto católica? Uma provocação mais direta, discursiva, assim.
Bom, é isso aí. A festa no país ela é sempre um elemento protagonista. E aí como você localiza esse protagonista que, né, eu acho que muda de tempo em tempo. Penso que hoje está muito difícil de precisar exatamente o que de conflito, né? E o de que, assim, sabe, de caos, derrocada geral, vai acabar repercutindo e acontecendo, né? Mas, enfim, esse é um momento. Bom, a gente fecha o segundo bloco aqui, vamos para o terceiro bloco, e no terceiro bloco a gente coloca a questão: que personagem dos últimos dias daria uma personagem boa de romance? Podcast, de modo geral. Bom, chegamos no terceiro e último bloco, podcast de modo geral. E que personagens, que figuras dariam bons personagens para romances? O que vocês acham aí, André? Não é bem uma pessoa, mas foi a primeira palavra que eu disse aqui, que é a quarentena e o coronavírus. A quarentena é uma coisa que me assombra, que ela já foi usada, enfim, na gripe espanhola, enfim, em outras ocasiões, assim, a gente daqui a pouco, assim, há uns 100 anos, isso volta a ser uma possibilidade. E, puxa, e criar do ponto de vista da ficção, quem colocar numa quarentena, em que lugar, como elas agem nesse quadradinho, nesse exílio, nessa prisão domiciliar. E no fim eu acabei, enfim, há anos atrás escrevi um infanto juvenil que se chama A Sociedade da Caveira de Cristal e que é sobre uma quarentena. É um menino de 13 anos, assim, o bairro tá todo, enfim, as escolas fechadas, tudo fechado, ninguém sai de casa, porque o vírus bola tá matando todo mundo. Matou o avô dele e ele se enfia num jogo de computador, é um jogo online. E lá pelas tantas, o jogo na quinta fase, o jogo acontece, a plataforma do jogo é sonho. Então eles falam uma palavra mágica, eles se encontram com aqueles outros meninos que estão dentro de casa, presos pela quarentena também, se encontram em sonho. E a vida começa a infiltrar, então não só a plataforma do jogo acontece ali, como o avô aparece no meio, que já está falecido e papá. E eles resolvem por dentro o vírus bola, que é uma criação, enfim, né? E eu fiquei pensando, nossa, uma versão, o que seria uma versão adulta dessa quarentena, sabe? Mas de qualquer maneira pensar na realidade o que seria uma quarentena, pensar agora que daqui 20 dias, quarentena, aqui onde a gente está, na zona oeste de São Paulo, como é que vai ser? Que sério isso, hein? E você, João Paulo Cuenca, que personagem boa para um romance? Complementando a quarentena, eu fiquei muito fascinado com a quarentena no navio, no Japão. E aí eu fiquei dias vendo os twitters das pessoas que estão dentro do navio. E é uma loucura, porque elas ficaram muitas vezes sabendo de coisas pela imprensa, pela internet. Então eles ficam meio ilhados nos quartos, ficaram mais de uma semana sem poder sair dos quartos, e depois eles puderam sair por uma pequena varanda. Eles recebem a comida de funcionários totalmente encapuzados, que deixam na porta e saem, que eles não têm contato nenhum com o mundo. E aí eu comecei a entrar no Facebook deles, no Twitter deles, é sensacional, tipo um material romanesco assim, incrível. Na verdade eu não vou falar de um personagem, mas eu vou falar de um personagem, sim, também é um personagem, que é outro tipo de quarentena, que me deu vontade de escrever um romance sobre isso, que é o Carnaval, que eu acabei de chegar do Carnaval, por isso que eu cheguei atrasado nesse podcast. Eu estava no Rio, o Carnaval, como vocês sabem, ele não dura mais só até... Ele não começa no Carnaval e não termina na quarta-feira de cinzas, né? Pelo menos ele pega os finais de semana antes e depois. E foi um carnaval épico, né? Foi um carnaval espetacular. E com muitas histórias. Eu fiquei pensando lá no meio da doideira em articular isso num romance episódico, assim, que durasse 4 dias. Ou menos. 48 horas. Teve um momento do carnaval que eu virei à noite
e seguir até o dia e a tarde seguinte. Sua quarentena é quaresma, Exatamente, é uma quaresma. E foi um carnaval do fim do mundo, né? As pessoas estão desesperadas, elas já estão realmente precisando de um carnaval. E um carnaval estranhamente sem malícia, menos sexual e mais afetuoso, menos violento. Fiquei bem impressionado, assim. Não em Porto Alegre. Não em Porto Alegre, por causa da PM, né? A PM interviu em Porto Alegre. E, na verdade, no Rio de Janeiro, o melhor espaço para o carnaval de rua é ali a Entrega Boa e o Morro da Conceição. E ali a polícia não chega, porque não tem blocos grandes de massa e tal. Então não tem problema. Não tem... E a polícia normalmente que inaugura o problema, né? No carnaval. Não só no carnaval, né? Legal, João. Paulo. Vou juntar um pouco disso tudo, então. Pensei aqui num casal de amigos que mora aqui em São Paulo e que não saiu de casa no carnaval, né? Então eles estão em quarentena, de certa forma, e eu lembrei disso porque eles brincaram ontem, agora, passando o carnaval, que eles colocaram as séries em dia, né? Essa coisa. E eu lembrei daquela fala da Lucrécia Martel, que ela disse que a grande vantagem do Netflix é que ele salva os matrimônios e as relações, os namoros e tal. E fiquei pensando nisso enquanto vocês falavam, como que o que é uma quarentena digital, diga, num mundo digital, né? Esse casal de amigos negou o carnaval e acessou, sei lá, 60 horas, 80 horas de um conteúdo global que, de certa forma, os conectou a pessoas de outros lugares que estavam assistindo aquelas mesmas coisas. E agora você falando do cara tuitando do navio, né? Uhum. E ele tá obrigado a estar ali dentro. O que é, no fim, uma pessoa em quarentena com essa coisinha aqui, com o celular no bolso, né? Que quarentena que é essa que te conecta mais do que no bloco, no fim das contas, sim, né? Sim, é fato. Mauro. Eu pegaria um gancho, assim, de que da quarentena do sujeito que está dentro do celular, entendeu? Que passou o carnaval inteiro dentro do celular e no fundo, tá mais contaminado de quem está fora ali. Quer dizer, no fundo, a gripe, o vírus está mais ali, né? O efeito que ele produz está mais dentro do celular do que... E aí a gente está todo mundo um pouco de quarentena, né? E aí, só para fechar ali toda a conversa, a abstração que a gente fez ali e tal, mas enfim, a gente está todo mundo esperando a grande palavra, a consagração final, a versão. Isso é legal, hein? Aí, né, então, sei lá, o personagem é um pouco esse colapso aí que a gente ficou todo mundo olhando aqui, enquanto o mundo tá... É interessante, eu acho que eu colocaria como protagonista a grande palavra aí, já que todos nós nos conectamos uns com os outros aqui, eu faria, né, a partir da conexão com o que o Mauro disse, né? O meu carnaval foi um pouco isso, assim, sabe? Essa expectativa meio apreensiva, angustiada pela grande palavra, né? Porque nós estamos num contexto muito direcionado, assim. Só não enxerga quem não quer, né? As consequências que vão ser desastrosas, sabe? Sejam elas de maior proporção, de menor proporção este ano. E essa grande palavra, assim, né? Será, né, quando acordaremos, né? E eu não sei, foi meu primeiro carnaval passado aqui em São Paulo. Eu não entendi muito bem, porque parece que, pelo menos assim, na rotina da cidade, muito pouco se altera, né? Diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? E esta semana é o começo do nosso fim do mundo, né? Ou de uma morte para um renascimento, né? Pouco se sabe disso. Então, é interessante, André Del Fuego, como pode render a ideia de quarentena e de quaresma. Não, quaresma. Para a palavra, sabe? Que vem a palavra na Páscoa, não é isso?
Grande palavra, olha. A gente não acredita mais na palavra porque a gente também é um pouquinho ateu também, né? Eu não sou completamente ateia, assim, não consigo ser 100%. Mas, enfim, coloco em dúvida tudo e pra gente que não tem essa adesão fica muito difícil mesmo, né? Assim, sobra a arte, mas a arte também não dá conta da gente. A palavra vai ficar adiada por enquanto. Mas a palavra que é uma pergunta, né? Na verdade, no nosso caso, né? Ou várias perguntas, porque respostas não haverá. Eu, pelo menos, acho isso. Mas, pelo menos, alguma direção, né? Para, pelo menos, ter uma direção de diálogo. Eu acho que a gente consiga ou de enunciar confronto. a pergunta, né? Que a gente consiga enunciar a pergunta. Acho que o que acontece também no Brasil agora e no mundo é uma dificuldade de enunciação. Acho que a gente não consegue retomar um discurso, retomar uma proposta ou uma pergunta. A gente está completamente reagindo a um discurso e não criando o nosso discurso. Né? É um momento meio de... Como é que é quando uma maré bate com a outra? Uma onda bate com a outra onda. Uma onda com rio e pororoca. Pororoca. É uma espécie de pororoca. Então, com a palavra pororoca, acabamos o nosso de modo geral, né? Número 1. Se debatendo na pororoca. Então, André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Paulo Júnior, Mauro Damer. Até a próxima, então, meus caros. Valeu. Valeu. Podcast de modo geral.